Paz do Senhor, meus irmãos, pastor Davi Passos, meditando um pouquinho sobre a Páscoa. E hoje eu quero falar sobre uma curiosidade, a altura da cruz. Nós podemos calcular essa altura considerando o que os soldados usaram para erguer a esponja embebedada em vinagre até os lábios de Jesus. Mateus, Marcos falam em caniço, né? Mateus 27, 48, Marcos 15, 36. Mas esse termo em hebraico é isso, e quer dizer dardo. E o dardo tem precisamente o aspecto de caniço. Esses riços, ou pilum romano, tinha cerca de 90 centímetros de comprimento. E dessa forma, a esponja podia ser facilmente erguida, né, a 2,5 metros aproximadamente. Portanto, meus queridos, a cruz em que Jesus foi crucificado, dá de se entender que ela era baixa. Foi usada a crux humilis, porque não havia razão para se fincar um tronco especial mais alto, mesmo que fosse para se fazer zombaria ao rei dos judeus. Não havia tempo para isso. Os stipes, a parte vertical da cruz, né, estava fincada permanentemente no Gólgota, local habitual de execuções. E esses stipes era baixo para facilitar o trabalho, frequentemente, dos carrascos. Além de Jesus, nós vemos que a Bíblia fala que além de Jesus condenado às pressas, deveriam ser executados naquele dia 2 bandidos condenados por julgamento regular. Tratava-se, pois, de execuções regulares que acontecia sempre. Os stipes tinham quase 2 metros de altura, e o que permitia enganchar facilmente neles os patíbulos, que é a parte horizontal. Os pés podiam ser pregados com facilidade a cerca de 50 centímetros do solo. A boca do crucificado ficava quase à mesma altura do patíbulo e, portanto, a quase 2 metros do chão. Certamente era mais cômodo colocar a esponja na ponta de um dardo para erguê-la. E a essa altura, do que fazer o esforço para erguê-la com a mão. Um outro fato a ser levado em conta nessa questão é o golpe da lança. É certo que, anatomicamente falando, o golpe foi dado obliquamente, mas quase horizontal. Ora, uma hipótese minha, de 2 metros, o peito de Jesus estaria a cerca de 1,5 metro do solo. Um soldado de infantaria podia, com facilidade, aplicar esse golpe com um simples levantar de braço. Com a cruz mais alta, isso seria simplesmente impossível. Ora, os soldados que estavam ali, eles eram certamente legionários e, portanto, infantes. Eram comandados por um centurião, oficial de infantaria, oficial não montado. Eram infantes. Esses soldados aqui, eles
estavam no chão, não estavam montados. E somente um soldado da cavalaria teria podido desferir um golpe quase na horizontal sobre um crucificado mais elevado. Podendo citar ainda o texto de Eusébio, né, que diz que a mártir Blandina, né, ele fala, fora exposta na cruz como pasto às feras. Tratava-se, portanto, da cruz baixa, ordinária, as arenas, e pendente da cruz assemelhava-se àquela que foi em benefício deles mesma, os mártires crucificados. Iria esta semelhança até as dimensões da cruz? Não quero forçar o texto, mas bem me parece o que sugere. Porém, há quem se apegue a uma expressão usada por Jesus para tentar defender que ele foi crucificado a uma cruz alta. O verbo ripsousa, ser levantado, que Jesus aplica a si mesmo 3 vezes no Evangelho de João, está lá em João capítulo 3, versículo 14, capítulo 8, versículo 28 e o capítulo 12, versículo 32, referindo-se à sua crucificação. Na terceira vez ele diz, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Porém, é evidente que uma cruz das dimensões da qual nós estamos afirmando, que foi utilizada na crucificação de Jesus, satisfaria também o sentido desse verbo. O fato de ser levantado não quer dizer que precisa ser a uma altura exuberante. Mas ele foi levantado. Jesus foi levantado na cruz para morrer ali. Mas tudo isso tinha um propósito. A sua condenação levaria-nos à liberdade da condenação do pecado. Deus os abençoe. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, comentário e inscreva-se nesse canal para que você tenha e para que você possa receber novos estudos da palavra do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe.